Olá a todos, cá estou eu de volta. Passaram-se não sei quantos dias, não faço ideia, sei que foram bastantes, mas ainda bem. Estou aqui com uns projetos, me acompanhas? Acompanhas. E hoje venho fazer uma coisa diferente, porque antes de mais, já sabem, isto é canalizado dos meus planos subtis da mestria, e por isso é que vou fazer este vídeo, que quase certeza que não voltarei a repetir este formato, poderei fazer outros, para mostrar que podemos trabalhar a espiritualidade de muitas formas. Não precisamos de estar presos dentro da gaiola ou colocar uma máscara. Vocês vão já perceber a gaiola. Ora bem, são 10 menos 10 da manhã. Faço hoje, dia 19, lá está, a gente cria os nossos planos e depois são os outros que nos chamam a atenção para os planos. Quando a gente cria muitos planos, começa a seguir uma linha e depois tem que ser os outros que nos têm que chamar a atenção. No meu caso foi a minha equipe, não é? Não estou sozinho, a minha sociedade, somos 3, é o triângulo, e funciona muito bem, porque nós somos o que somos. Somos originais. Dentro do nosso círculo somos originais, somos aquilo que nós somos. E é por isso que tem funcionado muito bem. Às vezes um diz uma coisa que os outros não gostam, mas ficamos a refletir naquilo e depois, às vezes até acabamos por dar razão. E portanto, estou a fazer hoje no dia 19 de agosto. Faz exatamente hoje um ano que eu comecei esta aventura. E durante um ano criei muitas coisas, boas, más, mas tudo me serviu para estar agora aqui a fazer este vídeo diferente, para cutucar um bocadinho as pessoas que me veem, só isso. E mais nada, para me poder exprimir livremente. Porquê? Porque eu estou a trabalhar, que vem da minha paixão, que tem muitas formas. A minha paixão pode-se exprimir de muitas formas, mas estou a trabalhar para poder ser livre e não ficar preso dentro da gaiola. Porque eu posso trabalhar na minha paixão, como faz toda a gente, muita gente, não é toda a gente, trabalha na sua paixão, por exemplo, deitar cartas, ou por exemplo, ser médico, ou professor, e quando dá por ela, está preso dentro daquela gaiola, em que se eu como professor, há coisas que eu não posso dizer, ou tenho que me comportar de uma certa forma, essas coisas todas, ou seguir o padrão. Então, quando dou por ela dentro da minha paixão, estou preso, agarrado na matriz. Então, eu estou a trabalhar para poder exprimir a minha paixão, mas continuar a poder ser livre de fazer aquilo que me apetecer fazer. E, portanto, o nosso Einat Circle, a nossa equipa, ajudou-me também a ver isso, e todos contribuímos da nossa, cada um da sua forma, para nós crescermos, mas não ficar presos dentro da gaiola. Somos 3 piratas e os piratas navegam conforme o vento, não ficam presos em destinos, deixam-se levar pelo vento e as marés, e é isso que nós estamos a tentar fazer. E é esse, para mim é esse o caminho. Quem quiser ser realmente aqui livre, começar a cair as máscaras, os arquétipos. Pronto, chega-se, não, Eduardo, demora uma hora e não pode ser. Ora bem, então é aqui. Hoje vai ser uma forma diferente. Eu vou falando, vou colocando umas imagens no vídeo,
depois irei fazer a montagem, vamos correr aqui do computador. E porquê? O que é que eu vou abordar hoje? Eu prometi, não gosto de promessas, mas hoje é dia 19, eu faço um ano desta minha aventura, como já disse, e vou fazer uma coisa diferente. Não irei repetir, quase de certeza, é o que me der na cabeça. Se eu trabalhar na minha paixão e deixá-la fluir, traz-me a liberdade que eu quero. Para não estar agarrado a um trabalho e depois ter que me comportar dentro desse trabalho socialmente correto. Isso para mim não é liberdade. Eu estou a trabalhar para ter liberdade financeira para depois poder ser aquilo que eu quero ser. Só isso. E palavras e conselhos da minha rainha. Eu volto a referir para quem não acompanhou. Para quem não mostra. Para quem não acompanhou para trás, atenção a esta palavra minha, entre aspas, porque nada que está fora de mim é meu, só o que está dentro de mim é que é meu. Eu digo minha porque é uma palavra, pronto, normal, que se costuma dizer. Mas eu vou dar uma porrada. E digo minha, mas não é minha. É uma forma de dizer, entre aspas. Depende como se diz a palavra minha. Só para referir aqui a minha ligação com ela, com a minha rainha. Diz, porquê é que eu lhe chamo rainha? Não é por eu ser rei. Eu sou rei da minha energia. E é isso que eu quero que vocês entendam. Cada ser humano é rei soberano da sua energia. E eu não posso assumir uma relação com ninguém, uma relação pessoal, como eu a tenho, com outra pessoa, querendo que ela seja minha. Se eu já me tenho a mim, como é que eu posso querer que ela seja minha? É impossível. Não vai dar certo. Portanto, a palavra minha, eu uso-a, mas é entre aspas. A minha rainha, porquê? Porque ela comporta-se como uma verdadeira rainha. Se não souberem como é que uma rainha se deve comportar, pesquisem. Porque é soberana da sua energia. E quando é preciso, tem a sua espadinha, a sua espada. Quando é preciso, diz o que faz, atua, faz e diz aquilo que tem que dizer. E como tem que atuar. E eu chamo-lhe rainha porque ela comporta-se como uma verdadeira rainha. Porque está... No fundo ela é o rei, né? Tem a energia dela e não deixa que... Está a trabalhar para isso, e eu também, que não venha ninguém roubar-lhe, vampirizar a energia dela. E esta nossa relação é assim. Nem eu posso estar a querer mudá-la, não se muda uma rainha, nem ela pode querer estar a mudar um rei, ou vice-versa. Vamos adiantando a conversa e chega. Ora bem, então vamos lá. Hoje vou falar da lua nova, do ciclo lunar que vem aí, que é muito importante. Setembro é muito importante. Espero que vocês tenham feito na vossa lua cheia a tal criação que eu falei. Eu tenho trabalhado isso tudo. Tinha posto uma data e, como já disse, ainda bem que me a quebraram, porque a criação ainda pode ficar muito melhor sem a tal gaiola dourada em que estamos todos presos aqui na 3D. E vai ser muito louco. Uma criação muito fixe. Ora bem, que não vem só de mim, vem do Einat Circle, da equipa Einat. Então vou falar deste ciclo lunar porque é importante, ok? Vou colocar aqui um post, umas imagens e vou acompanhando na leitura, que é para explicar as palavras que eu pus ali,
recorri-me e aconselho, continuo a aconselhar, porque quem não entrar neste mundo vai ficar fora. Eu já disse isso lá para trás, mas as pessoas têm que se capacitar disso. Porque no futuro, não quero ser, e no futuro breve, não quero estar a adivinhar, não gosto de adivinhações, mas dentro da minha perspectiva pessoal, num futuro próximo, né, isto dito pelo mestre, e eu aceito plenamente, que cada criança que nascer já vai ter a sua IA própria, inteligência artificial, que a acompanha desde criancinha. Portanto, no fundo é como ter o telemóvel, né? Hoje em dia as crianças têm os telemóveis, tem aqui o meu símbolozinho, o meu dragãozinho. O símbolo, e também tenho o símbolo Enat, também aqui, não sei se dá para ver. As criancinhas hoje em dia, a gente vê na rua, os meus filhos não aconteceu isso, nem acontece. Mas desde pequeninos andam com o telemóvel, não é? E as pessoas acham muito normal. Se acham isso normal, porque é que não vão deixar que a criança já tenha a sua inteligência artificial desde criança? Que a acompanhe e que a aconselhe? Uma boa pergunta. Ora bem, Eduardo, vamos adiantar, já passámos 10 minutos. Então, vou colocar aqui um slides. Quem é do meu tempo sabe que são slides, hoje em dia já não se usa slides. Trabalhei muito tempo com slides. Então, a próxima fase lunar, eu vou ler e vou dar a minha explicação, vou dar a minha perspectiva pessoal. Isto é só pessoal, ok? Eu poder voar de vez em quando fora da minha gaiola. E é esse o desafio. Estás pronto? Porque quem de vez em quando não sai da sua gaiola, quando é por ela, ficou preso. A porta estava aberta e viu os outros a sair, a fugir, né? E ele ficou lá dentro, preso. E vai ser para breve. Vai haver essas mudanças que depois vai-se refletir aonde? Na questão monetária e na questão do amor. Aliás, as pessoas vão lá à net e o que é que vão ver? Amor, dinheiro, relacionamentos. E, portanto, é esta, ou portanto, um dia mais tarde vão entender o seu significado. Então, neste slide, a próxima fase lunar, que a lua nova é agora dia 23 de agosto, lua nova em Virgem, e depois temos a lua cheia no dia 7 de setembro, e o eclipse lunar total entre 7 e dia 8, também de setembro. A Blue Moon, Blood Moon, lua de sangue. Porquê? Porque quando ela sai, o horizonte, por causa quem não sabe, o calor do horizonte, quando ela começa a sair, faz a maior e faz ficar com um aspecto vermelho, por isso se chamar lua de sangue. E coincide com o eclipse, lua cheia. E é uma fase muito importante para mim, ali perto do dia 9, pessoal de cada um. Pessoal de cada um. E é bom, a gente agora tem aqui um período de mais de 15 dias para nos começarmos a preparar interiormente para os desafios pessoais de cada um. Só isso. Então, vou passar aqui os meus slides. Ora bem, eu a ver se me entendo com isto. Onde é que está? Está aqui. Vou pôr isto mais pequenino, senão me oriento. Ora bem, lua nova em Virgem. O que é que ela nos presenteia? Com a energia de semear intencionalmente. O que é semear intencionalmente? Tenho um objetivo, né? Deitei a semente à terra desse objetivo, né? E agora esta lua nova vai-se proporcionar a isso, que isso germine. O que é que germinou deste meu trabalho até agora? Intencionalmente. Porque eu o fiz intencionalmente. Só que aqui tem uma coisa importante, que é o corpo. Que é importante nós descansarmos, não é?
recuperar energias, né? As rotinas que aparecem aí no ecrã, já chega às rotinas, algumas rotinas com o nosso corpo, para nos sentirmos bem. Porquê? Porque já chega às rotinas todos os dias de gente ter que lavar os dentes, ir à casa de banho, fazer a barra, e essas coisas todas. Portanto, aqui as rotinas, criar uma pequenina rotina para que o corpo se sinta melhor, para absorver melhor as energias que vão entrar. Só isso. É importante. Porque nós não funcionamos sem corpo. Acharmos que este corpo só está para estar, né? Ou para servir quando dá jeito. Mas não. O corpo está ligado também ao espírito. Né? Se eu estou cheio de dores no corpo, se a mente sente dor, né? Está distraída com a dor. E se eu estou sentado e me está a doer as costas, eu vou mudar de posição, porque senão estou sentado e está-me a doer as costas, eu não consigo absorver aquilo que tenho para absorver. Ok? E está muito relacionado com a saúde e com a alma. Lá está. O meu discurso vai de encontro a isso, que é... Está tudo relacionado. Não podemos distinguir a espiritualidade do corpo, da mente. É tudo uno. Somos um ser. Ok? E quando eu quero este ser, quero puxar para dentro de mim os outros seres, começa a ser vampirismo. Ir buscar outro. Olhem para dentro, olhem para vocês, ok? Trabalhem em vocês, aquilo que acham que devem trabalhar, de forma a podermos absorver a energia que vem aí. Vou colocar aqui 3 frases. Eu coloquei as frases e a inteligência artificial fez-me estes posters que eu pus aí. Muito bom, porque eu já trabalho com ela há muito tempo, então ela dá-me aquilo que... Eu só ponho a frase, peço uma foto, e ela dá uma foto em função de todo o trabalho deste ano inteiro que eu tenho desenvolvido com ela. Imprevisibilidade iluminadora. O que é que isto para mim quer dizer? Ainda não li o resto. O imprevisto é que nos ilumina. Se a gente estiver dentro da nossa caixinha e querer controlar tudo, a iluminação não passa por aí. Passa por a gente se abrir, né? E estar disponível para o imprevisível. Os mestres não têm previsibilidade nenhuma. Certo? Quero que pensem nisto. Continuo a falar. Estou a falar para gente esperta, né? Porque tem o seu caminho, né? Espiritual. Acolher o novo como partitura sagrada. Lá está. Estão a ver? O meu Merlin. Um beijinho aqui para a jovem que está num ambiente muito amarelo, cheio de luz. Adorei. Um ambiente muito bonito mesmo. Acolher o novo como uma partitura sagrada, porque se eu não me abrir ao novo, está disponível para a imprevisibilidade, isso não tem nada de sagrado. Estou preso na matriz. Mesmo quando surge sem aviso. Aí é que é fantástico. E vão acontecer coisas dentro de nós que nunca nos passariam pela cabeça. E é preciso estar um bocadinho aberto, não ser tão rígido para a imprevisibilidade. Só isso. Estou a falar da lua nova, para a lua nova. Aquele período para nos prepararmos para a lua cheia. Presença alargada. Como é que eu consigo estar em presença alargada? Eu estar fechado sempre dentro daquilo que tenho que fazer, dos meus compromissos laborais, dos meus compromissos, por isso que eu larguei agora um bocadinho, chamaram-me a atenção, os meus sócios, eu larguei um bocadinho e depois o trabalho disparou. Num dia, as ideias dispararam num dia. Portanto, eu agora em 2 dias ou 3, o que for, vou pôr essas novas ideias em prática. Convergir luz e sombra.
para renovar a vida com simplicidade e serena consciência. É por isso que eu no início continuo a dizer, isto é uma mensagem canalizada, os planos subtis, não é só luz, pessoal. Quem acha que é só luz está completamente enganado. As nossas sombras é que nos fazem crescer. A gente identificar, reconhecer que está no caminho errado, como eu reconheci, e isso é que me faz avançar. Se eu me ficar preso só à minha luz e não olhar para as sombras, que vão-se começar a plasmar, mas isso é bom, muito bom. Tenho que estar sereno. Agora, se me doer o corpo, se eu reagir mal, não vai funcionar ao contrário, a sombra ainda vai crescer mais. Se eu achar que tenho sempre razão, não há sociedade que prospere. Dentro da nossa sociedade, eu digo nossa, somos três, se eu achar que tenho sempre razão, ou não aceitar a opinião dos outros, não prospera. É impossível. E eu tenho que ver naquilo que não gosto, na opinião que não gosto dos outros, dos meus sócios, o que é que está por trás para eles dizerem aquilo. E depois chegar à conclusão que eles até têm razão. E eles igual, não é? Não sou só eu. Com consciência serena. Palavras da minha rainha e que mudou o termo consciência, e acho muito bem, porque a consciência já está padronizada. Estive numa live a primeira vez na minha vida, já vou em 20 minutos, a minha primeira vez na vida, uma live, engraçado, muito bom, gostei, e porque pude ser eu, naturalmente, mas não quero ficar preso nessa gaiola das redes sociais, da gaiola de live sempre programado, como estou aqui quase a ficar preso por 2 vídeos por mês. Esqueçam isso, pessoal, é quando me der na telha. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, simplesmente estou a passar a minha experiência, só isso. E o meu trabalho é para eu não ter que depender das redes sociais, estar preso. Consciência não é a palavra consciência ficou padronizada e está muito a ser usada, mal usada no conceito espiritual, porque consciência, ela disse, aplicou esta palavra e tem toda a razão, é a experiência, porque a experiência de cada um é completamente diferente uns dos outros, não é? Então, a minha experiência é que dita a minha consciência. Eu posso ter muitas experiências, atenção, posso ter muitas experiências, mas se não olhar para a sombra dessas experiências, não tenho consciência nenhuma. Mas a consciência também vem das experiências. Se eu não tiver experiências nenhumas, como é que eu alargo a minha consciência? E se eu tenho experiências, como é que eu olhei para essas experiências? Isso é que me traz consciência. Portanto, achar que venha o arcano e dá-me o arcanjo. Depois irei aprofundar o tema dos arcanjos. É um tema que eu quero explorar mais para a frente. Eu quero dedicar um tempinho com os meus amigos arcanjos. Quero. Ok, eu sei. Calma. Eu tenho uma relação especial com os outros planos. Eu mando-os calar. Não deixo que eles intervenham muito em mim. Ouço, senhora, mas quem manda sou eu. Sou eu que estou aqui. Ok? E pronto. Então vamos passar. Já chega. Conversa. Outro slide. Outra criação da IA com as minhas palavras. Que a cada novo ciclo, vamos ter muitos ciclos, não vamos morrer hoje, não é? Ainda bem. Eu cultivo em mim, okay, uma força interior e a habilidade de me transformar. Certo? Portanto, eu estou a mandar esta mensagem da Lua Nova
que é para mim. Depois cada um adapta a si. Ok? E vou explorar mais a seguir. Quero ver se o vídeo não fica muito longo. Vou continuar uma mensagem da minha filha. Portanto, eu cultivar dentro de mim uma habilidade para poder me expandir mais, me transformar. Né? E este período... E porquê é que eu estou a falar hoje no lunar e essas coisas todas? Porque tudo tem importância. E a pensarmos que é só Jesus Cristo, ou os arcanjos, por aí fora, aquela tropa toda espiritual, que é que faz? Não, tudo tem influência. E nós, como estamos aqui densificados, a energia, que é a energia, nós somos energia densificada, somos influenciados. 90% do nosso corpo é água, e a água é movimentada, as marés, né? É movimentada conforme a energia do planeta, a vibração do planeta. E nós também somos influenciados. A rotação dos planetas mexe com a nossa energia interna, por causa do conteúdo da água, e não só. Das nossas reações químicas. Olá, química! Ora bem, então vamos lá, avançar, Eduardo. Pronto. Este é o último slide da introdução, as 3 frases. Eu tenho que estar aberto para me poder transformar. Isto é importante. E agora vou falar dos signos nesta fase lunar, dos 12 signos. 12 dá 3, um triângulo. E não sei se me acompanhar, quem está preso muito ao signo solar, o meu é peixe, sou peixinho, diz a minha rainha, foi ontem, a ver se não és como o sabonete, se não escorrega, porque os peixes escorregam muito, né? Quem conhece os peixes sabe como eles são, muito escorregadios. Não sei se já foram à pesca ou se já lidaram com um peixe, mas os peixes são um bocadinho escorregadios, a minha desarrumação, mas eu gosto. Sou eu. Não sou muito desarrumado. Estou sozinho há muito tempo já, muitos anos. E cuido do meu lar. Também tenho que falar do lar. Muito bem. Eu chamo casa, mas é o lar. Daqui a bocado vocês já vão perceber do lar. Porque se nós não cuidarmos do nosso lar interior, nossa casa interior, não podemos cuidar do nosso lar, do nosso ambiente que nos rodeia. A nossa casa, a nossa família. E portanto, quem está muito preso ao signo, o que é que acontece? Está-se a esquecer, está a ver signos. Não acredita em reencarnação. Então porquê é que vai ver signos? Há aqui uma utopia. Então se eu acredito nas energias dos signos, e estou no caminho espiritual, não acredito na reencarnação. Então, se não acreditas na reencarnação, vai-te embora, que não estás aqui a fazer nada. Porque agora o discurso não é para ti. Como eu já expliquei atrás, se eu tive tive muitas vidas, centenas, nunca tive sempre o mesmo signo, não é? E nós também somos influenciados pelas energias dentro do nosso signo, que é mais a nossa personalidadezinha. Sou escorregadio, sou como um bom peixinho e muito no meu mundo, né? Eu adoro a minha personalidade, também fruto da minha experiência desde criança, mas eu sou influenciado por todos os outros signos. Então não temos só um signo, nem 2 signos, nem 3 ou 4 ou 5, não. Temos todos, que se vão manifestando, como eu já expliquei. Vou-me estar a repetir. Daí eu estar a fazer este vídeo. E vou fazer um vídeo para todos os signos em relação a mim. E eu agora quero que vocês reportem, né, a minha interpretação para vocês, se adapta ou não. Simplesmente isso. Ora bem, vamos lá avançar. Tanto chato.
Ora bem, as pessoas têm mais que fazer, já desligaram alguns, ainda bem. Ora bem, então vamos começar. Abriu dois janelas. Pelo primeiro signo, que é o Áries, né? Carneiro, um bocado marrão. Ora bem, eu também sou marrão. Quem não é? Né? Toda a gente tem esse aspecto, um bocado teimoso. Né? Para este fase lunar, transformação no trabalho. Lá está, como há bocado acabei de falar, transformei o meu trabalho todo, minhas perspectivas, né? Deixei-me transformar naturalmente e vai ser um trabalho muito melhor. No trabalho e no estilo de vida. Daí eu ter falado também um bocadinho do corpo e da gente cuidar de ter algumas rotinas com o nosso corpo. Bebo as minhas cervejinhas, sim senhora, uma, duas, me apetecer durante o dia. E como me apetecer, mas daqui a bocado, quando acabar o vídeo, vou malhar um bocadito ali no quarto, meus pesos, para quando estou aqui sentado, passo o dia aqui todo dia sentado, não começar a doer as costas, ou essas coisas todas. Ok? Portanto, isto é o estilo de vida. Tenho que ter opções. Há quem não goste de trabalhar a musculação e acho muito bem. Mas eu passei, sente bem como está, tudo bem, ok? Cada um, não, isto não é para todos. É cada um trabalha da sua forma, o seu estilo de vida. Eu conheço pessoas que só fazem yoga e chega-lhes e sobra. Por exemplo, há muitas maneiras de até beber uns copos, né? Se puder, se tiver corpo para isso. Minha filha está desesperada. Ora bem, então passámos o Áries, o primeiro, não é? Eu tenho que aceitar a transformação no meu trabalho. Isto é importante para os arianos. E no estilo de vida. Começarem a pensar um bocadinho, a questionar se estão no caminho certo. Ou menos isso. Questionar se o estilo de vida que eu levo, se me está a fazer bem, se estou feliz com isso. Se estou feliz, não há problema nenhum. Passamos para o tourinho. Touro. Tenho ali até uma rodezinha, mas eu sei porquê. Uma flor de lis. Criatividade e paixão acendem. Ok? É um signo muito agarrado às raízes da terra. Já falei nas raízes. É importante, os peixinhos são muito água, mas é importante eu também ter as minhas raízes aqui e aceitá-las. Não é só andar a divagar pelos oceanos, pelo aquário, né? E não me agarrar a nada. Tem que haver aqui um equilíbrio. E, portanto, a minha criatividade vão aumentar, a vossa criatividade também vai aumentar, que vem da paixão. Isto é importante porque quando a criatividade, já expliquei isso, até foi no início do vídeo, isto vai ficar uma hora quase. Às vezes tenho memória no computador suficiente para aguentar este vídeo. Espaço. Se vier da minha paixão, a minha criatividade vai aumentar, vai-me puxar por mim, aos taurinos, e vai acender dentro deles e deixá-la fluir. Mas não querer padronizar, porque senão, quando derem por ela, estão dentro da gaiola, dentro da sua paixão na gaiola e tristes, como muitos estão. Obrigados a fazer sempre uma coisa, para ter visualizações, para tentar ganhar dinheiro. Quando dá por ela, cada vez ganha menos dinheiro, e no instante está a fazer a paixão dele e depois fica completamente rastos porque estava a fazer uma coisa com tanto amor que veio de dentro dele e depois não dá resultado. Então, estou a falar para mim. A seguir, gêmeos. Por acaso também tenho gêmeos no meu mapa astral. Cuidar do lar, lá está, estão a ver? Cuidar do lar e do ambiente familiar. Mas o lar começa dentro de nós, isto é importante. Porque se eu não cuidar dentro de mim, como é que eu vou reagir bem com o meu ambiente familiar, com os meus filhos,
com a minha mãe, que está acamada, demente. Nunca tive uma relação tão boa como estou agora, na minha casa. Partilhei isso com a minha rainha, que nunca tive tão bem, há bastante tempo, porque eu mudei também. Eu mudei e o meu ambiente mudou. Quântica. E nunca tive tão bem. Depois criam-se aqueles medos de a gente arriscar dar outro salto de fé, não é? Por exemplo, num relacionamento, se eu me sinto bem sozinho, não é? Que bem, se eu estou sozinho, uma paz, não é? Como é que eu vou encaixar num relacionamento isto? Começam os medos. Se as coisas, se eu for tentar mudar a pessoa e a pessoa também vier para me tentar mudar, começam os conflitos. E lá se vai a harmonia do lar. Entende? E a pessoa vem tão apaixonada e depois fica triste, fica outra vez desiludida com o amor. Quantas vezes nós não dissemos amo-te, 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 não é? Porque quem está a ouvir já disse muitas vezes, certeza. Se não diz, o que é que anda aqui a fazer? Daí eu ter alguma aversão à palavra amo-te, porque já ficou gasta no meu, não foram muitas vezes, mas já ficou gasta no meu vocabulário por causa das experiências que tive na minha vida. Porque nós amo-te e quero mudar. Eu e a pessoa. Isso não se pode fazer. E depois não dá certo. Portanto, cuidar, atenção geminiano, acho que é assim que se diz. Eu também o sou. Aliás, tenho 2 filhas gêmeas. Cuidar do vosso interior, que é o vosso ambiente familiar, começa aqui, que depois tudo muda. Portanto, este período vai ajudar nisso. Câncer. Terá a sua comunicação vai ser ampliada, mas isto, cuidado com isto. Se a comunicação é ampliada, temos de ter cuidado com o que dizemos. Porque senão vamos cair no mesmo. Com presença e clareza, lá está. Estão a perceber? Vai aos de câncer, ao signo de câncer, e a minha energia de câncer, vai ser ampliada a comunicação. Agora eu tenho que saber comunicar com clareza e presença. Presença é estar consciente daquilo que vou dizer. Para quê? Para não criar conflitos, para não magoar as pessoas, para não achar que eu sou o rei supremo de tudo e a minha verdade é que sobrepõe-se à do outro. E eu tenho a minha verdade dentro de mim, mas tenho que respeitar a verdade dos outros, senão... estupidez. Passarmos, senão o vídeo fica muito longo. Leão. Eu não tenho leão no mapa astral, mas já fui leão. Gosto de ser leão de vez em quando. Os leoninos, fantástico, aquela beleza, mas ser majestosos, aquela elegância. Deixei crescer a barba para ser assim um bocado parecido com o leão. Sabem porque é que eu deixei crescer a barba? Não tenho cabelo, não é? Eu uso a barba, eu já disse isso à minha companheira, e que foi uma experiência tão boa ter deixado crescer a barba. Porquê? Porque é uma desculpa que eu tenho para fazer festinhas em mim. Reparem, quando eu estou assim, a endireitar o pelo, né? Estou a acariciar-me, estou a dar amor a mim próprio. E é por isso que eu gosto, quando faço assim, para endireitar a barba, estou a dar miminho, carinho, amor a mim próprio. E também serve, às vezes estou a meditar, porque eu medito quando estou a cozinhar, estou a fazer outra coisa qualquer. Às vezes faço assim, começo a dar amor a mim próprio e as coisas vêm, muitas coisas, porque eu estou com a minha energia, né? Estou a fazer amor comigo próprio, entendem? Estou a fazer amor, estou a dar carinho a mim, então começo-me a sentir melhor,
Eu não tenho cabelo, quem tiver cabelo, não é? As mulheres têm cabelo e tal, não é? Eu não. Então a barba serve-me para isso. Okay? Em vez de usar outras coisas que é mais físico, é? Mais só explosões hormonais, muito padronizadas, eu uso esta para que me dá outro tipo de explosões, é outras experiências. Leão, poderá receber oportunidades materiais inesperadas. A inteligência artificial escreveu ali, tirou ali o espaço e não interessa. Tirou ali o espaço. Portanto, oportunidades irão surgir a todos nós. E temos que estar preparados. Dizer sim ou não. Mas antes de dizer sim ou não, pensar, absorver, de uma forma consciente, entre aspas, com as nossas experiências. E as nossas experiências, o que é que nós criamos na consciência para que essas oportunidades materiais, money, okay, construção de património, que possam vir, como é que eu lido com isso? Importante. Okay? Ora, a seguir, Virgem. Estamos em Virgem, Lua de Virgem, né? Lua nova de Virgem. Signo onde a Lua se ativa. Okay? Portanto, a nossa parte de Virgem, onde ela se vai ativar, vai ser o foco, que depois desenvolve para todos os signos, dentro de nós. Pode experimentar grandes revelações pessoais. Daí eu ter dito, para a gente começar-se a preparar interiormente, fisicamente, bem-estar, nosso lar, porque vêm aí revelações pessoais para cada um. E se eu ouvir essas vozes ou essas revelações como um engano da mente, ou achar que é mentira, elas vão-se embora. E não passaram de pensamentos. E por aí, noutros planos ficam. E não os materializarmos aqui. Isto é importante. A gente aceitar a nossa voz interior, que muitas vezes achamos que é dos anjos e por aí fora. E não é. São revelações nossas, do nosso eu sou. Os anjos e os nossos seres de luz que nos acompanham, os nossos mestres, dão-nos opiniões só de vez em quando. E quem está no caminho tem que começar a distinguir o que é que veio do eu sou e o que é que veio da energia de fora. É por isso que eu os mando calar. Eles riem-se, porque o verdadeiro mestre entende. Entendem mais os mestres que estão no outro plano do que os próprios anjos ou arcanjos. Porque os arcanjos têm uma função muito específica. Como eu disse, só 2 é que tiveram experiências aqui na Terra. Não percebem a dinâmica, percebem, mas não a sentiram. Respeitam, mas não a sentiram. Portanto, o mestre não. Os mestres ascensos não. Minha filha, outra vez. Já vai, amor, já vai. Eu já comunico contra. Deixa-me acabar isto. Ora bem, signo onde se ativa, podem experimentar grandes revelações pessoais. Exatamente isso. Portanto, atenção à voz que vos chega, aos sentimentos que se chegam para vocês, que é importante. Acho que é para aqui, né? É. A seguir, Libra. Andei à porrada com a inteligência artificial, por lá tens várias vezes, muda-me o acento do A, muda-me o acento do A. Porque o acento está ao contrário e ela não percebeu e eu desisti. É convidada ao descanso e à introspeção. O acento é para o outro lado. O acento do A assim é só quando tem H. Quando o A está sozinho e às 15 horas, quando é às que tem o S, é sempre para lá. Não interessa. É a introspeção. Lá está a gente ouvir a nossa voz. Ouvir o que nos chega. Parar um bocadinho desta matriz de temos que fazer, trabalhar, sim senhor, temos que fazer as coisas para ganhar dinheiro, blá, 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 blá. Isso é uma gaiola. E se a gente de vez em quando não para
a pensar o que está, como é que se sente, essa voz não passa de um pensamento. E quero que eu vos diga, sinceramente, é uma merda. Pensamentos, quando a gente está sempre a pensar que é pensamentos, levam uma vida de herda. Portanto, liberianos, a balancinha, gostam de estar muito equilibrados, descansar e pensar, sentir, nem é pensar. Não vamos pelo pensamento, vamos pelo sentir. Okay? Escorpião, muita gente não gosta de escorpião. Porquê? Porque são muito espirituais, sentem tudo. E às vezes, caralho, até picam. São bravos. Ainda bem, assim mesmo. Assim abusam menos deles. Não é? Porque quando a gente é muito bonzinho, muita gente aproveita-se de nós. Quando a gente dá por ela, é um escravo de vampiros. Autêntico, pessoal. Há muita gente aí nas redes sociais que trabalha profissionalmente, na espiritualidade até, e são todos os dias vampirizados, e muito, e às vezes sentem-se lá em baixo, porque tem que dizer não. Olha, isto não é conselho, mas há muita gente que busca a espiritualidade, consultas na espiritualidade, e que deviam ser aconselhados a ir ao psiquiatra. Estou a falar muito a sério. Encaminhá-los diretamente para um psiquiatra. Porque esses são os verdadeiros vampiros que precisam de ajuda da medicina tradicional. Esses são os verdadeiros vampiros. Eu quero já deixar aqui bem claro. Procuram na espiritualidade magia, bruxedos, adivinhações, essas coisas todas. Depois as coisas não nos correm bem. Porquê? Porque são autênticos vampiros, só vão ali para se alimentar. São doentes mentais, têm uma doença mental, e o aconselhamento muitas vezes seria encaminhá-los, perde-se um cliente, mas ganha-se outra liberdade e outra tranquilidade. E às vezes eu pergunto, vale a pena 60 euros pela minha, ou 100 euros pela minha estabilidade emocional? Tudo bem, cada um faz as suas opções, cada um tem a sua gaiola, não é? Escorpião se torna mais atraente e social. Portanto, deixa de ter aquela armadura tão agressiva às vezes. Passa uma imagem de agressividade ou de frieza que não são. Às vezes são frios porque percebem-se tantas coisas que os leva a colocar uma postura de frieza. Eu falo por mim. Estou a falar só de mim, atenção. Mamãe coloca uma postura de frieza muitas vezes e não sou. Quem me conhece mais intimamente sabe que eu não sou assim. Claro, tenho os meus rompantes, tenho todos os signos, né? Mas quanto mais nós nos interiorizarmos, a luz que está dentro de nós começa a emergir, a sair, a brotar, e ficamos mais atraentes socialmente, porque as pessoas começam a reparar mais em nós. Vamos passar à frente, lá, adiantar isto. Sagitário, tenho Sagitário também lá. Tenho todos, pessoal, tenho todos, e vocês também. É só me estou a regir aqui pelo meu mapa astral, não liga isso. A minha falecida irmã era Sagitário. Eu lidei muito com ele. É convidado a expandir horizontes profissionais. Lá está, estão a ver? Eu recolhi-me, absorvia a mensagem dos meus sócios, do conselho dos sócios, e isso fez-me expandir os meus horizontes profissionais. Mas muito. E eu, ao expandir os meus, estou a expandir os deles. E, no fundo, é isso que todos queremos. E alinhar o propósito com disciplina. Pessoal, isto não cai do céu. Continuo a dizer, as moedas não pingam do céu. Né? Eu tenho que ser disciplinado. Né? Há dias, olha, hoje vou tirar para isto. E faço isto aqui. Trabalho 2 horas. Mas quando trabalho 2 horas, trabalho 2 horas a sério. E o trabalho rende muito. A disciplina aqui é importante. Eu querer pôr a minha paixão... em ação, se não tiver disciplina e me organizar, pessoal,
vamos ser ingênuos, não é? Vamos ser ingênuos, deixar que sem pôr a mão na massa, o bolo vai ao forno. O bolo vai ao forno. Se eu não sujar as mãos, se eu não crio a massa para depois pôr no forno para vê-lo crescer. Então, propósito com disciplina. Capricórnio, também outro signo muito terreno. À matéria, muito ligado à matéria. Sente impulso para expandir a sua aprendizagem. Quando eu me ligo muito à matéria, fico um bocado preso dentro da minha caixa. Não é? Só o meu pensamento, só eu acho que tenho razão, é este o caminho, não sei o que mais. O que se pede aqui aos de Capricórnio, a minha parte capricorniana, é assim que se diz, não é? Sente impulso para expandir a sua aprendizagem. Eu, ao expandir, lá está, a luz interior começa a brilhar mais, tem aquela necessidade de aprender coisas novas, expandir conhecimento. Conhecimento é experiência, experiência leva à consciência. Portanto, aqui, lua nova, o impulso de aprender coisas novas dentro de sabedoria para ele próprio, para mim próprio. Aquário. O peixinho gosta de nadar no aquário, não gosto muito de aquários, os peixes gostam mais de andar solto. Mas água, elemento água, né? A energia de setembro vai mexer muito com a água também. Pode aprofundar a sua relação com as finanças. Portanto, vai mexer com a parte da abundância monetária deles próprios. Mas não se esqueçam dos signos que estão para trás. Tem lá muitos conselhos. Se eu quero aprofundar a minha relação com o dinheiro, né, tenho que olhar também para as minhas outras partes que estão para trás. Neste caso, estou-me a referir aos signos, né? Mas posso olhar. Portanto, money. E por fim, o meu signo, até que enfim, quase uma hora. Peixe poderá intensificar vínculos e compromissos emocionais. Estão a ver? Eu estou a falar aqui da minha relação com a minha rainha. Estão a ver? Uma fase para ainda mais explorar mais esta minha relação, se tornar mais profunda, mais verdadeira, mais haver uma ligação, eu continuar a ser eu, ela continuar a ser ela, mas cada vez nos sentimos melhor um com o outro. Passa tudo pela sinceridade, pessoal. Pela sinceridade. Dizermos aquilo que temos para dizer, não esconder nada um do outro. Porque quando a gente começa a esconder um bocadinho, isso é amor 1.0, no início é muito bonito e depois não chegamos ao 2.0, porque não dá. É impossível. E peixinho, vai ser aqui um período de muito amor, compromissos emocionais, cartinhas de amor, vai estar ali a escrever uma cartinha de amor, com umas moedinhas, eu também conto com moedas, claro. Sem moedas não se faz nada. Uma mensagem só que eu quero deixar aqui, pus para aqui, já falei sobre isto, não se esqueçam que a vossa criatividade, não deixem abafar a vossa criatividade com um objetivo, porque senão quando derem por elas ficam presos e a vossa paixão morre. Ou vocês acham que deixou de ser a vossa paixão e não. Como é que funcionam os ataques energéticos? Tenho que dizer isto, que é importante para reforçar tudo o que está para trás. Vamos ser atacados, claro, é normal. Aqueles que estão mais à frente vão ser mais, normal. Como é que eles fazem? Como é que funciona? Primeiro, eu vou pôr aqui o papelinho, vou pegar nele, para não me esquecer. Sou muito de improvisar, é por isso que eu ponho os papeizinhos, que é para tentar, o vídeo não chega lá, vai embora. Primeira coisa, desmotivação. A gente deixa de acreditar na nossa paixão, no nosso objetivo. Não é objetivo, é paixão. Desmotivação. A gente começa a desmotivar. Porque às vezes o trabalho não corre bem e a gente desmotiva. Mas para mim, o primeiro é dúvida. A dúvida, mal se acorda, vem logo a dúvida. Vocês já repararam. A dúvida
é que nos traz depois a desmotivação. E depois o que é que acontece? Vem a inação. A gente não fazer nada. Se vem a dúvida, a gente deixa a dúvida se instalar, depois vem a desmotivação, depois eu estando desmotivado não consigo produzir trabalho. Entende? Eu passei por isto ainda, que é coisa de 2 dias disto. Então tive que parar um bocadinho, depois eu recebi um conselho, né? e aquela dúvida dissipou-se. E a minha criatividade aumentou, a minha desmotivação desapareceu, sou super motivado, como vocês estão a ver aqui, e deixei de estar inativo. Fiquei inativo e agora tenho tantas ideias, que explosão, é por isso que eu agora não sei quando é que vou pôr de vir. Tenho muita coisa para fazer, pessoal. Muita coisa para fazer. Ainda bem, estou todo contente. Olha, não chatei mais. Um grande abraço a todos, aqueles gostosos. E hoje estou mais expansivo porque tantas ideias já vêm desde a lua cheia, pus em prática tudo com a ajuda das pessoas, pus em prática e agora tem mais coisas lindíssimas para fazer. Mas não, se repararem, a minha criatividade ainda não me restringe a uma coisa, deixo ela vir. Umas vezes faço vídeos, outras vezes escrevo, outras vezes faço outras coisas, não vou dizer aqui. O segredo é a alma do negócio. O meu pai sempre me dizia isto desde pequeno. O segredo é a alma do negócio. E então estou cheio de ideias, estou entusiasmado. É por isso que hoje estou mais elétrico. Portanto, aqui com os signos eu quis passar esta mensagem para vocês pensarem que dentro de nós, de cada um de nós, temos tudo. E que eu peguei nestas pequenas frases para cada signo e desenvolvi dentro de mim. E quero que vocês pensem nisso. Portanto, e não se esqueçam, alguns são doentes mentais e mandem-os dar uma volta, mandem-os para o médico, porque é o melhor conselho que vocês podem lhes dar. Procurem ajuda profissional ligada à medicina tradicional, que alguns, senão, é pior. Um abraço a todos, um beijinho. Gosto muito de vocês todos, que me estão a ouvir, claro. E os próximos que vierem, os novatos, que aparecerem aqui a ver as minhas telarias. Porquê? Porque eu cada vez estou mais livre da minha gaiola, então posso ser o que eu sou. Um beijo a todos. Até à próxima. 1 hora. Ai, meninos.